Que bom estarmos juntos novamente. Nós estamos em Colossenses, capítulo 2. Esse é o estudo da segunda semana e você é muito bem-vindo, né? Bem-vindo para compartilhar também esse estudo, bem-vindo para participar de uma célula conosco, bem-vindo para receber a palavra de Deus no seu coração e ser muito abençoado. Então, o nosso tema de hoje é livres do legalismo, vitoriosos em Jesus. Então, esse é o tema do capítulo 2 de Colossenses. A gente vai começar com o nosso quebra-gelo. Vamos lá. Então, nessa carta, o apóstolo Paulo descreve uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, pela qual ele já orava e ele já amava, né? Ele recebeu notícias, né, através de um servo ali da igreja, que é Epáfras, e aí a gente percebe um pouquinho que essa igreja, então, ela está dentro de um certo contexto. Então, provavelmente Epáfras era o líder ou aquele que trouxe, né, a palavra, que iniciou a igreja ali naquela cidade, mas eu queria deixar para você esse quebra-gelo de hoje como uma tarefa. Você vai fazer uma pesquisa, né? Então, procura aí uma Bíblia de estudo, procura aí na internet, procura um lugar confiável, não é qualquer lugar que você deve procurar, não é verdade? Né? Mas eu queria que você respondesse, onde ficava a cidade de Colossos? Quais eram as características daquela cidade? Então, quais eram as características daquela igreja? Que tipo de problema aquela igreja estava enfrentando? A gente já tocou um pouquinho no primeiro estudo, né? Mas esse segundo a gente vai tocar um pouquinho mais, então fica aí a pesquisa, né? Então, quais os temas importantes dessa carta? Quais temas foram recorrentes, ou seja, aparecem várias vezes ali na carta um assunto, né, que está ali, volta e meia, Paulo volta nesse assunto. Então, quais eram esses temas importantes dentro dessa carta? Queria que você pudesse fazer uma pesquisa. Eu deixei aqui algumas dicas dentro do Célula para você, líder, olhar, né? E aí você pode compartilhar depois na sua célula e vocês conversarem um pouquinho. Por quê? Qual é a razão dessa carta? Quais eram as intenções de Paulo como autor desse texto, né? O que se passava ali? Vamos lá, vamos compartilhar a respeito disso. Bom, vamos para a nossa reflexão e, como sempre, eu te convido a fazer a leitura de todo o capítulo para que você possa entender toda a dinâmica desse capítulo, né? Então, antes de começar aqui com a gente esse estudo, antes de começar lá na sua célula, é importante que você faça essa leitura prévia para que você possa participar com maior efetividade, para que você possa entender o assunto quando ele é colocado, tá bom? Então, mas a gente não vai ler, nós vamos ler os destaques do capítulo, a gente vai ler as partes bem importantes, como a gente vai passando, né, nesses pontos. O primeiro ponto que eu quero destacar, então, é o grande mistério de Deus, que é Cristo, né? Então, observe o que a gente tem ali entre o versículo 1 e o versículo 3 do segundo capítulo. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, sejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, Cristo é aquele que tem nele, né, todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Você pode imaginar a mente de Deus, quão grande é, quão maravilhosa que é? Então, tudo isso está escondido em Jesus. Que coisa tremenda, né? Que coisa maravilhosa. Então, pense comigo, em que área da sua vida você realmente precisa de mais sabedoria? Essa sabedoria é um dos tesouros que estão em Cristo. E você pode pedir a Deus, você pode pedir por essa sabedoria. Mas eu queria que você pensasse, puxa, essa área da minha vida é uma área que eu preciso crescer em sabedoria. Talvez eu precise da sabedoria de Deus para tomar uma decisão. Talvez eu precise da sabedoria de Deus para educar meu filho, minha filha. Eu preciso da sabedoria de Deus para tomar uma decisão. Qual área da sua vida você precisa da sabedoria de Deus?
E aí, você como líder pode levar todo mundo também a Tiago, capítulo 1, versículo 5 e Tiago 3,17. Tiago tem discorre a respeito de sabedoria, Tiago compartilha a respeito da sabedoria, a verdadeira sabedoria, o que é, e é bem interessante, é bem importante de você chegar e dar uma conferida com aquilo que a gente tem ali em Tiago, tá bom? Vamos para o segundo aspecto aqui do nosso texto, né? Do versículo 4 ao versículo 8, a gente percebe que haviam pessoas que estavam tentando enganar a igreja ali em Colossos. Do versículo 4 ao versículo 8, a gente percebe isso, né? Havia argumentos, havia pessoas querendo trazer engano sobre a igreja. Aí quando a gente percebe, fazendo a leitura, a gente encontra então dois tipos, principalmente os cristãos judaizantes, aqueles que haviam se tornado cristãos, haviam estado crendo em Jesus, né? Mas haviam vindo da raiz judia. Então eles já vinham com costumes, eles já vinham com práticas e eles achavam que os cristãos deveriam entrar em todas as regras, em todas as leis de Moisés, deveriam cumprir tudo aquilo que os judeus tinham para ser observado. Então, ao momento que se convertiam a Cristo, os gentios deveriam observar, então, toda a lei judaica. Então, esse era um tipo, né, de engano que estava querendo entrar ali também, inclusive, né, a circuncisão e todos os demais ritos. E aí a gente também tem aqueles outros que se julgavam maiores, com maior revelação, com maior entendimento. É uma raiz de gnosticismo que está ali tentando trazer um entendimento diferente acerca da divindade de Jesus. Então é importante que você percebe ali, né, que havia de fato uma série de enganos. E por causa disso, eles estavam, na verdade, entrando em certas regras exteriores. Regras, né, que foram colocadas por pessoas sobre a vida deles. Então você observa aqui essas regras, né, trazendo peso sobre a igreja. No versículo 18 e versículo 19, Paulo diz assim: não permitam que ninguém que tenha o prazer numa falsa humildade, na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio que vocês têm. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido ao cabeça, a partir da qual todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas efetua o crescimento dado por Deus. Então, esse era um tipo de pessoa orgulhosa, né, que não estava ligado a Jesus. E aí ele diz também, olha, vou voltar um pouquinho no versículo 16. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou em relação a alguma festividade religiosa, ou lua nova, ou sábado. Essas coisas são sombras do que deveria vir. Então, essas coisas todas, elas estão, na verdade, trazendo então um peso sobre a igreja, né, ali. Então, de fato, regras exteriores não promovem a mudança interior. A transformação precisa ser de dentro para fora. Será que você já tentou impor algumas regras na sua vida, né, para que você pudesse vencer algumas áreas? Será que isso já aconteceu com você? Então, será que você tentou viver por uma imposição de algumas coisas? Se sim, como é que Cristo trouxe a verdadeira libertação a você? O que é a verdadeira libertação? É a libertação que sai de dentro para fora. É encontrar a motivação para deixar de fazer coisas através de uma revelação em Jesus, não por uma imposição de alguém, né? Vamos dar um exemplo aqui a você. A gente chega para alguém e diz assim para a pessoa: você é proibido de fumar, você não pode fumar. Claro que em determinados lugares a gente vai dizer que isso, né, até por lei, é proibido fumar em lugares, em ambientes fechados, né? Mas isso não mudou a vida da pessoa, não é verdade? Não foi uma regra exterior que fez com que ela deixasse o fumo. O que faz uma pessoa vencer um hábito, vencer, né, coisas escravizantes na sua vida, é a verdadeira revelação em Deus que nos leva a mortificar a nossa carne. Então, por amor a Cristo, eu posso deixar de fazer muitas coisas na capacidade dada pelo Espírito Santo. Então, quero deixar isso bem claro para você, porque isso pode causar alguma confusão, né, aqui no nosso estudo, mas eu queria que você compartilhasse. Será que algumas vezes você tentou impor uma regra sobre você mesmo? Você já fez isso? E aí você não conseguiu vencer aquilo? É mais ou menos como regime, né? Compartilha aí na sua célula.
Vamos lá para o terceiro tópico que a gente tem aqui, é bem interessante, continua também bem interessante. Nesse texto aqui todo do capítulo 2, a gente tem uma tremenda revelação de Jesus também, né? Igual a gente tem no capítulo 1. Mas eu quero destacar com você o versículo 9, versículo 10, versículo 13 até versículo 15, os quais eu quero ler com você. Vamos lá para o versículo 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Versículo 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Versículos 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças que nos eram contrárias. Ele a removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Esse é um trecho maravilhoso, né? Veja que interessante. Então, porque nele há uma plenitude, a plenitude da divindade, então ele é o próprio Deus, na cruz, ele cancelou o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Era mais ou menos assim, você tem lá uma nota promissória, você tem lá um escrito que tem detalhado tudo que você deve. Todos os seus, né, a sua falta de compromisso em pagar banco, sei lá, amigos, seja o que for. Tem uma dívida escrita. O que é que Paulo coloca? Paulo coloca que isso foi encravado na cruz. Então, quando Jesus foi crucificado, aquele martelo bateu com aquele prego, e naquele prego, junto à mão de Jesus, estava o escrito de dívida. Então ele foi cravado na cruz e por causa disso, nós não devemos mais nada a Deus. Por causa disso, nós fomos libertos, né, das dívidas, fomos justificados diante de Deus. Então isso é muito interessante. Então, Paulo nos diz que no batismo, né, nós nos identificamos com a morte de Jesus. Então, na morte dele, nós nos identificamos, então nós morremos para a nossa carne, morremos para os nossos desejos, morremos para as nossas próprias vontades egoístas e carnais e ressuscitamos em Cristo. Ao ressuscitarmos, estamos em vitória, porque ele é vitorioso. O que é que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando para te animar, meu amado, para dizer a você que você é capaz de vencer todo e qualquer pecado na sua vida. Não porque você é bom, não porque você, né, vai se esforçar, mas porque você tem a capacidade dada pelo Espírito Santo. Você pode se apropriar da vitória de Jesus na sua vida. E é isso que a gente acabou de ler nesse texto. Então, voltando ao ponto número 2, né, a gente não vai ter vitória por uma imposição rígida sobre nós mesmos. Nós vamos obter vitória quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós dependemos do Senhor, quando nós buscamos a capacitação do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos obter vitória sobre todo o pecado. Amém? Você acredita nisso? Então isso é algo bem importante, você é vencedor no Senhor. Então essa é a base da nossa vitória contra o pecado, não o legalismo imposto por outras pessoas. Sim, é verdade, né? Nós temos que deixar muitas coisas que são prazerosas para a nossa carne. Mas nós não fazemos isso para agradar uma pessoa e nem mesmo nos agradar. Fazemos isso por amor ao Senhor, fazemos isso na capacidade dada pelo Espírito Santo que opera em nós. Então, a morte é a morte que traz vida. E essa é a grande contradição da vida com Deus. É através da nossa morte, identificação com a morte de Jesus, né? Então, Jesus fala sobre negar-se a si mesmo, né? Esse é o termo que Jesus fala. E aí, né, a gente vai ter vida com Deus. Então, isso é muito legal. Se você está fazendo conosco este capítulo 2, eu quero convidar você a ir em Gálatas capítulo 4 e fazer uma leitura de apoio para ficar bem claro, né? Porque os problemas eram um pouco semelhantes e Paulo elucida bem em Gálatas 4, versículos 5 e 6. Queria convidar você a fazer esse paralelo para que você tenha maior entendimento desse capítulo 2 aqui do nosso estudo. Amém? Então, é isso aí. É importante que você conheça a palavra de Deus, saiba que você é vitorioso. Quanto mais você comer da palavra de Deus, mais vitória você vai ter no Senhor, porque você se torna aquilo que você é. Então, coma a palavra, beba a palavra, deixa o Espírito penetrar no seu coração e você vai obter vitória.
Não deixe que o pecado domine a sua vida. Vá para aquele lugar de morte. Morte é humilhação, né? Então, quero deixar um outro exemplo aqui para você. Muitas vezes a gente batalha com a mentira. A gente batalha com a dificuldade de dizer a verdade. Essa foi uma grande batalha na minha vida. De admitir quando estava errado, né? De admitir quando falou uma mentira. Porque na minha casa, na minha família, né? Existia mentira branca, mentira que podia ser dada porque era por uma boa razão. Era uma mentira que poderia acontecer porque era justificável, né? Mas diante de Deus não existe isso. Agora, como é que foi que eu venci isso? Eu venci tendo todas as vezes que reconhecer que aquilo era mentira. Muitas vezes voltar atrás, pedir perdão para Deus, mas pedir perdão para pessoas. Isso foi um processo na minha vida. Isso foi um processo longo de tratamento de Deus. E assim eu fui obtendo vitória. E assim na sua vida. Se você permitir que o Espírito de Deus te capacite, é um processo de morte, mas é um processo de vitória. Amém? Então, vamos lá para a nossa aplicação. Esse é um ponto aqui que a gente não vai ter um compartilhar, mas vamos para a aplicação. Então, desafie sua célula a decorar os versos chaves deste capítulo, do versículo 13 ao versículo 15. Puxa, pastora, vão ser 3 versículos? É verdade, vão ser 3 versículos, mas eu quero deixar esse desafio para você. Você pode escolher a NVI, que é uma excelente tradução para você, mais fácil, mais próxima, né? Para que você possa compartilhar. A gente já leu aqui, mas eu quero ler de novo. Quando vocês estavam mortos em pecado e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele as removeu pregando na cruz e, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, divide aí os versículos, trabalha aí. Eu vou deixar aqui um monte de exemplo para você, de maneiras que você que podem te ajudar a memorizar, né? Então, peça ajuda para o seu filho e sua filha. Com certeza ele vai ter mais jeito para memorizar do que você. Olha só, né? Coloque seu celular para despertar. A cada 4 horas ele vai te lembrar deste versículo e você vai repetir o versículo, por exemplo, né? Faça um pequeno papel com esse versículo, colhe no seu banheiro, lá, né? Lá onde você vai ver logo pela manhã, colhe no seu carro, traga perto de você, seja criativo, desafie a sua célula a participar. Vamos amar a palavra de Deus, vamos orar a respeito desse versículo, vamos deixar que esse versículo seja vivificado no nosso espírito. E isso vai ser fácil, amém? Então vamos lá, o desafio dessa semana é compartilhar a respeito desse versículo. Joga lá no seu grupo de WhatsApp da célula. O pessoal vai colocando, vai tirando palavras, vai cantando. Tem 1000 maneiras de você decorar um versículo. Fica o desafio para você e vai ser muito legal. Amém? Que o Senhor te abençoe nesse estudo, que seja um tempo precioso de vitória na sua vida. Vamos para os nossos avisos agora. Temos te convidado a seguir conosco. Esse ano está totalmente diferente, né? E a gente tem participado das nossas células no Zoom. Estamos liberando as atividades. Então, informe-se, né? Acabamos de ter as nossas integrações. Então, você que está chegando, está participando de uma célula. Estamos tendo alguns dos nossos cursos. Você pode se informar nas redes sociais para ficar por dentro, para poder participar conosco, né? E você pode participar sempre conosco, abençoando através da sua célula, na Cesta da Generosidade. Com certeza, isso vai despertar em você um compromisso com a palavra e com o corpo de Cristo. É o amor na prática. Traga no domingo, traga na sexta-feira, mas abençoe a cidade e abençoe as famílias que precisam. Amém? Então, fica aí. Todo domingo, às 17 horas, nossos cultos são pela manhã, mas às 17 horas a gente tem o Ina Kids, que vai abençoar muito seus filhos, toda a sua casa. Que o Senhor te abençoe mais e mais, em nome de Jesus. Estamos juntos.